E aí, gente, tudo na paz? Hoje vamos falar sobre algo que para você que é estudante de serviço social ou até mesmo para você, que é profissional assistente social, é de suma importância ter o conhecimento mais aprofundado, que é as diferenças entre planos, programas e projetos. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou o Adriano Felipe e aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social, sempre com o objetivo de compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. Então, começando pelos planos, imagina que eles são tipo o mapa que guia as ações. Eles são documentos que traçam o caminho, que estabelecem diretrizes, que estabelecem metas gerais que a galera precisa seguir. Sabe quando você planeja uma viagem? Você tem que definir onde quer ir, o que quer fazer, quanto tempo quer ficar lá. É basicamente a mesma ideia. Os planos sociais, eles são essenciais para colocar tudo nos eixos. Agora, quais são as características desses planos? Vamos lá. Primeiro, a abrangência, ou seja, a coisa toda que o plano vai abarcar, que ele vai abranger. Pode ser algo a nível nacional, a nível estadual ou até mesmo a nível municipal. Isso vai depender muito da escala de ação que a turma pretende trabalhar. Outra coisa importante é o período de vigência, porque afinal, nada é para sempre, né? Então, os planos, eles têm um prazo de validade, um tempo determinado ali para serem executados. E depois rolam umas atualizações ou até mesmo novos planos ali para darem continuidade ao trabalho. E não podemos esquecer também do alcance das ações e metas, porque os planos, eles não ficam só no papel, eles precisam ser colocados em prática para valer. Então, eles definem ali os objetivos mais amplos, mas também indicam as metas específicas a serem alcançadas. Ok, vamos para um exemplo ali prático. O Plano Nacional de Assistência Social, o famoso PNAS, ele é um baita de um plano e é um grande exemplo de plano, porque ele traça ali as diretrizes, as ações e as metas para a área da política pública de assistência social em todo o território nacional. Então ele é uma coisa gigantesca e muito importante. Então, planos são como guias que mostram o caminho geral a ser seguido. Tem prazo de validade, metas a serem alcançadas e eles são essenciais para o bom funcionamento e para atender às necessidades do pessoal de forma mais organizada, mais eficaz. Já os programas, eles são um tipo específico de ação. Eles são como um combo, uma junção de várias ações articuladas que trabalham juntas para alcançar metas bastante específicas, digamos assim. A ideia dos programas é focar uma determinada problemática ou demanda da sociedade. Sabe quando você quer resolver um problema de verdade? É aí que entra o programa. Ele é criado para enfrentar questões ali específicas, como educação, saúde, moradia, dentre outros. Eles também têm um tempo certo para rolar. É como se fosse um prazo de validade também. Não é algo infinito. Não, porque muitas vezes ele precisa se adaptar ali às mudanças e às necessidades emergentes ali. Então, tem começo, tem meio e tem fim. Tudo certinho. Outro ponto importante é que os programas eles têm recursos específicos para funcionar. Não dá para fazer tudo na base do faz que dá. Não é assim que funciona nas políticas públicas, gente. Eles precisam ali de um orçamento próprio, gente capacitada, infraestrutura, tudo mais que for necessário para alcançar os objetivos. Um exemplo prático ali que eu poderia te dar é o famosíssimo programa Bolsa Família. Ele é um baita de um exemplo de programa. Ele foi criado para enfrentar o problema da pobreza e da desigualdade social, porque com a grana do programa, as famílias em situação de vulnerabilidade, elas recebem um apoio financeiro para melhorar a qualidade de vida. E funciona assim, Tem critérios para participar do programa. Lógico, quais critérios, Adriano? Alguns deles como renda, tamanho da família, por exemplo. Aí, as famílias que se encaixam, elas recebem uma grana mensal para ajudar nas despesas básicas, como alimentação e educação. E isso faz uma diferença enorme na vida de muita gente.
Então eles têm um foco bem direcionado, um prazo para acontecer e recursos específicos para resolver as demandas da sociedade. Já os projetos, eles são como um quebra-cabeça que a gente monta para resolver uma coisa bem específica, mais específica ainda, na verdade, porque eles têm um objetivo bem delimitado, uma meta na mira e tudo o que é necessário para atingir esse objetivo. Primeiro, a temporalidade. Projetos, eles têm um prazo certo para rolar. Eles não são eternos. São ações temporárias que têm início e fim também. Outra coisa é a viabilidade. Os projetos, eles precisam ser realizáveis, gente. Nada de ficar só no campo das ideias mirabolantes. Não. Tem que ser algo possível, com recursos reais, capacidade de execução e tudo mais que tem direito. E é lógico, metas claras. Projeto sem meta é como um carro sem gasolina, não chega a lugar nenhum. Então as metas, elas são os pontos de referência, elas são os alvos que a gente precisa atingir. E elas devem ser bem definidas para saber se a gente está no caminho certo, né? E sabe o que é legal? Projetos são super mensuráveis, digamos assim. Isso quer dizer que a gente consegue medir os resultados. Então, dá para saber se o projeto foi bem sucedido, se atingiu as metas, se realmente fez diferença na vida de alguém. Adriano, dá um exemplo prático também de projeto para mim? Tá bom, vou te dar um exemplo. Um projeto de capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade. Tá aí um projeto sensacional, né? Ele é temporário, tem um período de duração, busca capacitar ali jovens em situação de vulnerabilidade social, ou seja, que estão enfrentando dificuldades na vida. E qual é a meta desse projeto, Adriano? É de proporcionar para eles um aprendizado, um crescimento, para que eles tenham mais chances de conseguir um emprego, para que eles tenham mais chances de conseguir autonomia, empoderamento, emancipação, melhorar na vida. No projeto, os jovens participam de cursos, de oficinas, de treinamentos específicos. Para quê? Para desenvolver habilidades e competências profissionais. E no final, a gente consegue medir o sucesso desse projeto pelo número de jovens que conseguiram se inserir no mercado de trabalho ou que tiveram suas vidas transformadas por essa capacitação. Demais, né, gente? É assim que os projetos funcionam. Eles realizam ações temporárias com metas claras e resultados que podem ser medidos. Então, se você me perguntasse hoje, Adriano, quais são as diferenças entre planos, programas e projetos? Eu te diria, primeiro, os planos são como mapas que mostram para a gente o caminho geral, com diretrizes e objetivos amplos. Já os programas são como ações articuladas, focados em resolver problemas específicos. E os projetos são como enormes quebra-cabeças, com objetivos ali bem pontuais, mas bem temporários. E, gente, a importância da gente compreender essas diferenças é enorme. Primeiro, que cai muito em processos seletivos e concursos. Com essa clareza, o assistente social ele consegue elaborar estratégias eficientes, ele consegue alocar recursos de uma forma adequada, ele consegue avaliar os resultados, avaliar os impactos das ações. E isso não é só teoria não, tá, gente? É na prática profissional que essa distinção ela faz toda a diferença. É isso que torna o trabalho do serviço social um trabalho mais organizado, mais focado, mais eficaz. Então os planos são tipo um mapa geral, mostrando o caminho mais amplo que a galera vai seguir. Já os programas, eles têm foco, eles miram em problemas específicos, eles trabalham para resolver eles. E os projetos, esses são como um quebra-cabeça com objetivos bem definidos e pontuais. Então os planos eles têm uma natureza muito geral, muito geralzona mesmo, muito generalista. São como uma visão panorâmica do que se quer alcançar. Já os programas vão além, eles têm metas específicas que são a cara das ações articuladas que o pessoal vai fazer. E os projetos, esses têm objetivos super, mas super pontuais. Um alvo ali certeiro para acertar. Os planos são como aquele compromisso duradouro. Eles têm um prazo mais longo de vigência, como uma caminhada que não tem hora para acabar. Já os programas são como uma temporada de série, tem começo, meio e fim. Tudo ali no cronograma. E os projetos são como aquele encontro marcado. Tem um tempinho ali bem definido para acontecer. E por último, mas não menos importante, gente, os recursos. Cada um tem seu jeitinho de lidar com eles. Os planos, geralmente, eles tratam de diretrizes e metas, mas eles não entram em muitos detalhes sobre recursos.
Já os programas têm os recursos mais específicos, são preparados e direcionados para as ações que vão rolar. E os projetos, esses têm os recursos ali mais pontuais, eles são alocados para cada etapa desse quebra-cabeça. Imagina você querendo ir numa viagem massa, show de bola, mas sem ter a ideia de qual destino seguir. Vai rolar? Não vai, né? Com essa distinção clara, a galera consegue elaborar estratégias super eficientes. Então os planos são como um roteiro geral, indicando o caminho principal. Os programas dão aquele foco para resolver problemas ali específicos. E os projetos são como detalhes do plano, mas com objetivos pontuais. Com tudo isso alinhado, o serviço social consegue chegar onde quer de forma mais organizada, mais eficaz. E aí, como fazer malabarismo sem bolinhas, hein? Complicado, né? Essa diferenciação, ela ajuda demais na gestão de recursos. Então os planos, os programas e os projetos, eles têm suas próprias demandas e necessidades de recursos. Com tudo isso bem clarinho, a alocação da grana de pessoal e de infraestrutura, ela é feita de uma forma mais inteligente possível. E assim, dá para garantir que cada ação tenha o suporte adequado e nenhum recurso fique perdido no meio do caminho. E aí, como saber se está indo no caminho certo? O GPS é o monitoramento e a avaliação. Com essa distinção, fica mais fácil saber como que cada ação está se saindo. Os planos são revisados e atualizados ali de tempos em tempos, para garantir que eles estejam ali no rumo certo. Então os programas eles passam por avaliações periódicas para ver se estão cumprindo as metas. Os projetos eles têm o prazo certo para serem executados, então a galera consegue medir os resultados e ver se estão ali no caminho certo. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. E caso ainda não seja inscrito ou inscrito, aqui ó, se inscreve, ativa o sino de notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. E ó, likezinho, compartilha o vídeo e comenta aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima, fui!